Vamos dar início, então. 176ª reunião da 13ª Legislatura da Câmara de Vereadores de Guarujá do Sul, dia 31 de outubro de 2016. Cumprimento, então, todos os colegas vereadores, vereadoras, os funcionários da casa, a dona Clédina, a doutora Leide, o Rodrigo, o contador, né? E também a honra de cumprimentar, a partir de janeiro vai estar nos substituindo um dos vereadores eleitos para 2017, o Jair Malman, e a família do nosso colega vereador Alcione, a dona Adriana, o Luiz e a dona Antonieta. Então vamos invocar a proteção de Deus e da lei e declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Eu vou pedir para a secretária da mesa, dona Íria, para fazer a leitura de uma passagem bíblica. Festejar o sábado é dar vida aos homens. Jesus disse também ao fariseu que o tinha convidado: quando você der um almoço ou jantar, não convide amigos, nem irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos, porque esses irão em troca convidar você, e isso será para você recompensa. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide pobres, aleijados, mancos e cegos. Então você será feliz, porque eles não lhe podem retribuir, e você receberá recompensa na ressurreição dos justos. Palavras do Senhor. Cumprimentar também o seu Érico, está chegando para prestigiar a sessão. Então, como de costume, é dispensada a leitura da ata da reunião realizada com as agentes comunitárias de saúde em 24/10/2016. E fica aberta as discussões sobre a ata, se algum colega quiser fazer alguma colocação. Então, fica a ata submetida em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem se opõe, se manifeste. Então, a ata fica aprovada por unanimidade e passamos a assiná-la. Também, na sequência, como de costume, dispensada a leitura da ata da última reunião ordinária do dia 24/10/2016. Fica abertas as discussões, se algum colega tiver alguma colocação para fazer sobre a ata. Nenhuma colocação, então fica submetida a ata em votação. Quem for favorável permanece como está, e quem se opõe se manifeste. Então a ata também fica aprovada por unanimidade e passamos a assiná-la. Então, na sequência, eu vou pedir para a dona Clédina fazer a leitura das correspondências expedidas e recebidas pela Secretaria Executiva no decorrer da semana. Eu cumprimento o presidente, em nome dele os demais vereadores, vereadoras e as demais pessoas presentes no recinto. Recebidos o ofício número 25/2016 do Executivo Municipal. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, conforme previsão legal, TC 16/94, artigo 21, venho por meio deste encaminhar documentação hora relacionada. A lei que reestima o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual para o exercício de 2017. Atenciosamente, José Carlos Foiato, prefeito municipal. Também veio um comunicado da UVESC, eu vou resumir porque é bastante coisa para ler, que foi aprovada aquela PEC que nós encaminhamos no início do ano passado, a PEC da saúde, passando de 12% para 15% os gastos
na área da saúde, com a saúde pública no estado de Santa Catarina. O governo federal está restringindo, o estado de Santa Catarina está aumentando. Então, foi aprovado na semana passada. Também veio um pedido para encaminhar uma moção, isso também vou resumir, não vou ler tudo, que eles pedem da Defensoria Pública para que todas as câmaras encaminhem um pedido para aprovação do projeto de lei 7.922/2014, para a imediata votação e aprovação deste projeto de lei, que cria 1.659 cargos de analista da Defensoria Pública da União e 1.092 cargos técnicos da Defensoria Pública da União, que se a Câmara resolver encaminhar, que eles enviaram por e-mail. Também entrou o boletim da SESC Santa Catarina e expedidas, então, uma indicação verbal número 39/2016 e um ofício convocando a secretária de Saúde da reunião que ocorreu anteriormente. Seriam essas as correspondências, presidente. Obrigado, secretária. Então, vamos na sequência para a ordem do dia. Então, nesta sessão, tramitam um projeto de lei em segunda votação, um projeto de resolução e um pedido de licença por prazo determinado. Eu vou pedir, então, a apresentação do projeto de lei número 33/2016 pela secretária Dona Ira. Projeto de lei número 33/2016. Autoriza a alteração da lei orçamentária anual através da abertura de um crédito adicional especial e da outras providências. Secretária, esse projeto já está em segunda votação, mas estão abertas as discussões. Se algum colega tiver alguma colocação. Não havendo nenhuma colocação, fica submetido o projeto de lei em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem se opõe se manifeste. Então o projeto de lei fica aprovado por unanimidade em segunda votação e é encaminhado à redação final. Na sequência, então, eu vou pedir para a secretária Dona Ira a apresentação do parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de resolução número 09/2016. Parecer Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de resolução número 9/2016, de 10 de outubro de 2016, do Poder Legislativo. Cria a medalha ao mérito desportivo João Panegás, do Poder Legislativo Municipal de Guarujá do Sul, Santa Catarina, e da outras providências. Relatório. O projeto de resolução em epígrafe tem como objetivo criar a honraria de mérito desportivo, homenageando pessoas que se destacam nas diversas modalidades desportivas guarujaenses. Voto do relator. Considerando que é de competência do Legislativo projeto de resolução que versa sobre esta matéria. Considerando que o referido projeto de resolução foi analisado pela assessoria jurídica, a qual opinou pela legalidade e constitucionalidade. Considerando que o referido projeto de resolução descreve que esta honraria será concedida àqueles cidadãos ou entidades esportivas que se destacaram concomitantemente, dando na prática desportiva como para engrandecimento social do município. Considerando que a instituição de prêmios como instrumento de afirmação da identidade cultural de um povo e de incentivo às pessoas e instituições que se dedicam a uma determinada causa ou atividade. E, no presente caso, um justo reconhecimento aos atletas. O presente projeto de resolução tem o objetivo de criar a honraria de mérito desportivo,
homenageando pessoas que tenham se destacado no esporte municipal. Considerando que trata de matéria notória que dispensa maiores comentários, pois nosso município se destaca em diversos esportes, com talentos nas diversas modalidades desportivas, e há de se incentivar trabalhos e ações que visem a defesa e a promoção do desporto guarujaense. A instituição desta medalha pela Câmara de Vereadores é uma forma de incentivo para essas ações que não só merecem, mas devem ser reconhecidas por esta Casa do Povo. Considerando que serão entregues anualmente 10 medalhas em sessão solene realizada na Câmara Municipal, na semana de comemoração do aniversário de emancipação política administrativa do município de Guarujá do Sul, ou em outra data em caráter excepcional, sobre o tema, o artigo 192 do Regimento Interno assim dispõe. Artigo 192. A entrega dos títulos honoríficos será feita em sessão solene especialmente convocada para esse fim. Parágrafo único. Poderão fazer uso da palavra o presidente, os vereadores, os convidados e as autoridades designadas pelo cerimonial. Observa-se que inúmeros talentos desportivos podem dar nome à medalha ora proposta, mas justifica a opção pelo nome de João Panegás, em razão de ser o primeiro morador do município de Guarujá do Sul, pioneiro este, que merece ser homenageado por essa Igreja Casa de Leis. Quanto à legalidade, o artigo 30 da Constituição Federal, bem como o artigo 10, dispõe sobre legislar sobre assuntos de interesse local, apesar da generalidade que pode advir da expressão assuntos de interesse local, percebe-se que, nesse caso, que o preceito constitucional se enquadra no assunto debatido, uma vez que o interesse local não é caracterizado pela exclusividade do interesse, mas sim pela sua predominância, o que é aplicável à criação de datas comemorativas, concessão de honrarias em que não hajam implicações vedadas pelo ordenamento jurídico. Em face do exposto, considero o projeto de resolução número 9/2016 constitucional, legal, jurídico, tecnicamente correto e no mérito o acolho. Voto pela sua aprovação. Secretaria Legislativa, 31 de outubro de 2016. Rodrigo Brem, relator. Parecer da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e no mérito pela aprovação do projeto de resolução número 9/2016. Secretaria Legislativa, 31 de outubro de 2016. Íria, Alcione, Gilberto, Rodrigo, vereadores. Obrigado, dona Íria. Então, na sequência, eu vou pedir a apresentação do parecer da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, ainda referente ao mesmo projeto de resolução número 9/2016. Parecer Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer ao projeto de resolução número 9/2016, de 10 de outubro de 2016, do Poder Legislativo. Cria a medalha do Mérito Desportivo João Panegás, do Poder Legislativo Municipal de Guarujá do Sul, Santa Catarina, e da outras providências. Voto do relator.
considerando que o indivíduo comprometido com a sociedade é feliz, pois sua vida adquire um significado útil, sendo a criação dessa honraria medida, oportuna e conveniente. Considerando que a proposição sujeita à apreciação do plenário será distribuída para análises do mérito à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, para a verificação da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, análise do currículo e feitos do homenageado. Quanto ao patrono do prêmio, a escolha é justa e oportuna, pois o senhor João Panegás, em razão de ser o primeiro morador do município de Guarujá do Sul, pioneiro este que merece ser homenageado por esta Igreja Casa de Leis. Em face do exposto, constata-se que este projeto de resolução encontra guarida no direito pátrio, sendo que, sob o aspecto jurídico, nada a opor. Voto pela sua aprovação. Secretaria Legislativa, 31 de outubro de 2016. Alcione Roberto Straub, relator. Parecer da comissão. A Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e no mérito pela aprovação do projeto de resolução número 9/2016. Secretaria Legislativa, 31 de outubro de 2016. Alessandro, Iria, Alcione, vereadores. Obrigado, então, dona Iria. Então, na sequência, vamos para a apresentação do projeto de resolução número 09/2016. Projeto de resolução número 9/2016. Institui a medalha de mérito desportivo João Panegás, do Poder Legislativo Municipal de Guarujá do Sul, Santa Catarina, e dá outras providências. Então, caros colegas, está abertas as discussões. Presidente, então, inicialmente quero cumprimentar o presidente Rodrigo, cumprimentar a vice-presidenta Mônica, mais uma sessão aqui ainda, cumprimentar a primeira secretária Iria, cumprimentar o segundo secretário Claudinei, cumprimentar meus colegas vereadores, o Alessandro, o Ivanor, o Gilberto. Quero cumprimentar também nossas assessoras jurídicas, a assessora legislativa, desculpe, estou meio nervoso. Cumprimentar o Rodrigo, nosso assessor também. Cumprimentar o Marcelo, meu amigo Érico. Cumprimentar em especial o nosso sucessor aqui, um deles, o Jair. Seja bem-vindo. É bom ver pessoas novas aqui. A gente sente que a vida continua, né? Que uns entram, os outros deixam. E que bom que a gente tenha sucessores. É bom ver que a gente pode deixar a casa em boas mãos, Jair. Parabéns por você estar aqui e estar interessado em Guarujá do Sul. Quero fazer um cumprimento especial para o meu filho, o Luiz Davi, para minha esposa Adriane, em especial, ainda para a tia Antonieta. A Antonieta, para quem não sabe, foi, digamos assim, uma das primeiras pessoas brancas, como se diz, ou pessoas sem distinção de raça, né, mas antes só existia os bugres, né, que eram assim chamados as pessoas nativas da região. Então a Antonieta veio junto com o João Panegás e a Letícia, esposa dele, do Rio Grande do Sul, ainda com 5 anos de idade. Então dá para dizer que nós estamos diante aqui de uma das primeiras pessoas que pisaram no município de Guarujá do Sul, que é a tia Antonieta. Também a irmã dela, a minha sogra, então, a dona Lídia, que na época
chegou aqui com 1 ano. Aí, às vezes, a gente pergunta, e muitos me perguntaram quem foi João Panegás. Talvez eu esteja errado, mas os nossos alunos, eu como fui aluno aqui em Guarujá do Sul, não consta no nosso plano didático a história do nosso município. E muitas vezes, então precisa surgir ideias assim, para que as pessoas às vezes saibam ou conheçam quem foram os verdadeiros, os pioneiros, as pessoas que aqui chegaram, que aqui desbravaram, que aqui enfrentaram todas as dificuldades, onde o primeiro município, nem São José do Cedro não existia. Então o primeiro município era em São Miguel do Oeste, ou ainda adiante era a Mondaí, se eu não me engano, a sede do nosso município. Que aqui tudo ainda pertencia para Mondaí. Então eu acho assim que poderia sim fazer parte do currículo escolar a história do Guarujá do Sul. Nós sabemos do meu amigo do Rodenco, como é que é o Armindo, que foi o senhor Armindo, que eu tive o prazer de conhecer, e uma pessoa muito sábia, por sinal, hoje está em memória, mas foi o primeiro morador da sede do município de Guarujá do Sul, aqui. Da sede aqui da vila de Guarujá, como chamada antigamente. E o João, então, foi o primeiro morador, sim, de todo o município. Antes, então, só existiam esses 2 moradores. Aí se imagina um município inteiro, claro que na época ainda pertencia para outros lugares, onde existiam só 2 moradores, as dificuldades que essas pessoas enfrentaram para hoje ver o nosso município bonito, com as ruas asfaltadas, onde eu tive o prazer de conversar muitas vezes com o João Panegás, que ele me relatava que se faziam as estradas, que ia para Maidana, para Taquaraçu, para o Cedro, que se fazia tudo a picão, a picareta, a muque, para ter um mínimo de condições de abrir uma estrada. Então eu acho a homenagem mais do que justa, mais do que merecida, porque não existe um povo culto sem que não honra o seu passado, que não conhece a sua história. Eu acho que a educação do Guarujá deve isso às nossas crianças. A saber como se começou, quem foi o primeiro prefeito, quem foi a primeira Câmara de Vereadores. Essa história do município, ela deveria ser, sim, está inserida lá no primeiro aninho, no segundo aninho já. Isso não faz parte desse currículo. Se estuda lá, sei lá, tantas outras matérias, mitologia grega, não sei, isso, aquilo, que é importante, sim, vamos falar de mitologia grega, mas que sentido tem para nós guarujaenses? Então pensa assim, que essa pequena homenagem de dar um nome a uma medalha a João Panegás, estamos resgatando sim a história do Guarujá do Sul. E a pessoa que irá receber uma medalha vai poder ter a certeza que está recebendo uma medalha de raiz do município. Que nada adiantaria estarmos dando uma medalha João Pessoa, como é o nome da nossa avenida, que na minha opinião não diz nada para Guarujá do Sul. Me desculpe a franqueza, mas a Avenida João Pessoa, se fosse a Avenida das Flores, para mim seria até melhor. Porque João Pessoa para Guarujá do Sul, eu valorizo e gostaria que fosse assim, valorizar as coisas nossas. Quem nós somos, o que nós somos, para onde nós vamos. Então, mais do que justa essa homenagem, e dizer que as pessoas que irão receber essa medalha, que eu acho mais importante, independente do nome da honraria, o mais importante é você ter uma medalha de honra ao mérito para dar às pessoas que realmente se destacam no esporte. Nós vimos aí um exemplo, o Adriano Schmidt, a gente vê uma pessoa que tem aí um empenho, que tem lá a sua escolinha, praticamente faz ela com o próprio dinheiro, ele vai ajudando aqui, ali, para dar sequência no trabalho dele. E essas crianças que estão lá,
esses destaques que nós teremos aqui para frente, as pessoas que vão poder ser homenageadas e vão querer brigar por uma medalha para chegar a receber, talvez isso ajude e contribua para o desenvolvimento esportivo no nosso município, que eu acho que realmente é uma das áreas mais ignoradas pela última administração. Foi absolutamente ignorado. Nós trabalhamos muito pouco, muito pouco. A forma de valorizar as pessoas que se destacam, eu acho que isso vai contribuir para o desenvolvimento do esporte e do desporto municipal. Quanto mais pessoas interessadas em se destacar e dizer que eu fui o melhor no futebol de salão, e por isso ganhar a medalha, e quem sabe ainda, além da medalha, nós podemos até ter pessoas aí fora que poderão estar patrocinando ou apadrinhando alguma outra, ajudar essas pessoas que querem continuar tendo o esporte, né, como sua razão de fazer. Nós podemos arrumar até padrinhos para ajudar a patrocinar essas pessoas. Como nós vimos aí várias crianças sair do Guarujá aí buscar Cascavel, Porto Alegre, e buscando times grandes para se destacar a nível nacional. Quantas pessoas dessas têm condições? Agora, se ela já ganhou uma medalha de ouro aqui, é muito mais fácil você chegar para um empresário, alguma coisa, e dizer, não, a pessoa, esse realmente é destaque, porque inclusive já recebeu no seu município, assim, assado. Vamos dizer que eu fico feliz em fazer parte disso e gostaria que os demais vereadores votassem a favor. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. E segue a palavra livre. Permite, presidente? Quero cumprimentar o presidente, o senhor Rodrigo, a colega vereadora Mônica, os demais vereadores, os funcionários dessa casa, em especial a família Panegás, representada pela dona Antonieta, a dona Adriane, e o vereador eleito, Rodrigo, o Érico e o Luiz Davi. Eu quero me retratar um pouquinho sobre os nossos, dá para dizer, desbravadores de Guarujá do Sul, porque eu tenho assim até um conhecimento, um histórico bem representado, porque quando eu ainda trabalhava dentro da educação, no currículo, 3º ano, se trabalhava a história do município. Então, todas essas famílias, esse histórico a gente buscava, tem um relatório muito importante da história de Guarujá na Prefeitura Municipal. Nós temos também o seu Emanuel Grimm, até contribuí bastante pelo livro que ele está escrevendo sobre Guarujá do Sul, mas ele repassou agora para a professora Jussara terminar esse livro. Então é uma história bem interessante sobre todos os desbravadores de Guarujá do Sul, que nem já foi citada a família Panegás. Nós tínhamos a família Lermen, Stalter, Roenkon. Então, são várias famílias que até já tiveram assim, uma honra ao mérito também, através de diplomas, que também já foram homenageados. E a pessoa que tem interesse pode buscar esse histórico, que é muito importante nós saber a origem do nosso município, o nome que foi dado pelo padre João Câncer, né, que ele fez em homenagem a Guarujá, São Paulo. Como a região era sul, então ele botou Guarujá do Sul. Então toda a história tem um significado, o que representa. É bem interessante. No 3º ano a gente trabalhava isso em história. Então eu trabalhava toda essa parte, os primeiros prefeitos, os períodos que eles trabalharam, o prefeito indicado. Então é bem interessante as pessoas até que hoje se fazem presentes e buscar essa informação. Eu até tenho apostilas referentes sobre a história de Guarujá. Bem interessante a gente ver. E até assim naquele livro do seu Emanuel, ele sempre vinha também juntamente, ajudava ele a redigir as épocas e as histórias de Guarujá do Sul. Então ele começa por Santa Catarina, né, o estado, e daí depois ele foca Guarujá do Sul.
Bem interessante essa parte. E essa medalha foi uma ideia, vereador Alcione, tá de parabéns por ter tido essa ideia de criar essa medalha de honraria aos desportistas. Obrigado. Segue a parte, vereador. Sim, senhor. Você vê que quando a gente começa a falar de história do município, né, a história se torna interessante, né? Que todos nós como munícipes guarujaenses, é de interesse. Como seria interessante, de repente, aí com uma sugestão, a próxima administração, os próximos vereadores, fazer uma semana falando do município do Guarujá do Sul, sua história, que nem você falou, tantas famílias, né, que não só o João Panegas, quantas famílias que deram sua vida aqui, que começaram a desbravar o nosso município, que hoje muitos já não estão mais aqui, né. E eu não sabia que existiu que já foi trabalhado, né, com as crianças essa matéria, mas parabéns, eu acho que é interessante. Eu acho que dá para resgatar tudo isso, né? E a gente vê que é um assunto, é um tema de interesse comum. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora Dona Ira. E segue as discussões, se mais algum colega quiser complementar. Me permite, presidente, quero primeiramente cumprimentar o presidente, colega Íria, demais colegas vereadores, Clédina, todas as pessoas presentes, em especial a dona Antonieta, então, que é a principal representante próxima ao seu João Panegas. Eu só iria contribuir, Alcione, que quanto moradora do Pessegueiro e estudante até a 8ª série, eu acho que nós não passávamos pela escola sem fazer a visita ao seu João Panegas, né, quando a gente estudava a história. E a Adriane também vem do Pessegueiro e sabe disso, né, que aí muito quem trabalhava lá era a Inês Possato, né, minha professora na época, né, e ela cobrava demais de nós a história, principalmente até porque o João era morador do Pessegueiro, né, então nós íamos fazer a visita lá na casa, que hoje, claro que a dona Antonieta está de casa nova, né, mas é uma casa que faz falta lá no Pessegueiro, porque a gente encontrava ele sempre sentado no porão, né. Era o que eu lembrava dele, ao menos a imagem que eu tenho dele é sentado no porão, naquela portinha pequena, tu batia lá, era lá onde estava o seu João, e aí às vezes a gente ia na frente da igreja, tinha uma árvore, era onde ele falava da história, né, ou contava como é que ele veio para o Pessegueiro, todo esse relato ele tinha, acho que com certeza com todas as turmas, anualmente era feito, pelo menos com nós lá na escola, né. E com certeza, quando você fala dos próximos anos, e aqui está o Jair, que vai ser colega vereador nos próximos 4 anos, tenho certeza que a gente vai fazer, de minha parte, acho que essa escolha ela deve ser muito bem feita, não de que a cada pessoa que talvez que se consagre aí em todos os esportes que vai levar essa medalha, porque eu vejo assim que essa medalha tem um peso muito grande, né? Então, você tem que realmente ter uma representatividade, você tem que ter um trabalho concluído ou também ter algo de feito realmente para receber ela, que ela não se torne daqui a pouco algo como promoção também, né? Um vereador indica esse quer indicar mais um e quer indicar mais um, né? Eu vejo que não é esse o seu objetivo, ao menos, né, Alcione? É que realmente as pessoas que recebam essa medalha sejam pessoas especiais do nosso município, assim como o seu João Panegas foi para o município de Guarujá do Sul. E com isso também sou favorável à aprovação do projeto. Obrigada. Resolução. Obrigado, vereadora. Seguem as discussões. Se tiver mais algum colega para fazer alguma colocação referente ao projeto. Então, eu também gostaria de parabenizar o vereador Alcione por mais esta iniciativa de criar essa honraria. Eu acho bem interessante também. Eu acho que quem não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Então, a gente tem que valorizar as pessoas que já fizeram alguma coisa pelo Guarujá e tentar se espelhar nelas, aprender com elas, né? Assim como um dia as próximas
gerações estarão aqui falando de nós. Então, eu vou submeter o projeto de resolução em votação. Né? Quem for favorável permaneça como está e quem se opõe se manifeste. Então, o projeto de resolução fica aprovado por unanimidade em primeira e única votação e encaminhado à redação final. A partir desse momento, então, fica criada a honraria da medalha de João Panegassi. Então, na sequência, eu vou pedir para a dona Íria fazer a apresentação do pedido de licença pelo prazo determinado de 30 dias. Ao excelentíssimo senhor Rodrigo Brem, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Guarujá do Sul, Santa Catarina. Pedido de licença por prazo determinado. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras. Eu, Léo Mário Sabadim, vereador pelo Partido Social Democrático, PSD, membro da coligação Guarujá do Sul Pode Mais, com assento nessa Casa Legislativa, venho respeitosamente solicitar a Vossa Excelência que, após deliberação em plenário, seja-me concedido licença por tempo determinado de 30 dias, a contar do dia 31 de outubro de 2016. Respeitadas as prerrogativas do inciso 2º do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal, em consonância com o inciso 3º do artigo 27 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores. Nesses termos, peço e aguardo deferimento. Guarujá do Sul, 24 de outubro de 2016. Léo Mário Sabadim, requerente. Obrigado, dona Íria. Então, estão abertas as discussões sobre o pedido de afastamento. Até vamos aqui justificar o fato de hoje estar ausente um vereador, né? Esse pedido era para ter sido votado na semana passada, mas por falta de assinatura, a gente teve que, por uma questão regimental, a gente teve que adiar o pedido de licença para hoje, né? Então hoje, documento completo, certinho, assinado, então a gente está levando o pedido para apreciação dos colegas. Então fica submetido o pedido de licença em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem se opõe se manifeste. Então o pedido de licença fica aprovado por unanimidade em primeira e única votação. E a gente solicitamos para a secretária executiva para fazer a convocação do vereador suplente, né? Antoninho. Bem, então terminada a ordem do dia, passamos para a palavra livre. Estão abertas as... Presidente, só cumprimentar o presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, população que está aqui nos prestigiando, vereadores eleitos, a Clégida. Eu pediria licença, presidente, tem outra reunião já em andamento. Obrigado, presidente. Tirou a palavra livre. Bom, não havendo mais nenhum vereador, então vamos dar por encerrada a presente reunião. Com a graça de Deus e respeitando as leis, fica declarada encerrada a presente reunião ordinária. Convidamos a todos para a próxima reunião ordinária no dia 7 de novembro de 2016, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Obrigado a todos pela presença. Tu se cobrou, né?